Boa noite, meus irmãos em Cristo Jesus e minhas irmãs. Vamos ao nosso devocional noturno, né? Já são 11 horas e pouquinho, daqui a pouco é hora de a gente dobrar o nosso joelho, né? Quem dobra o joelho para orar, né? Não importa como você esteja, se você esteja de joelho dobrado, se você esteja no seu quarto, na sala, na cozinha, onde você estiver. O importante é que os seus pensamentos sejam levados a Deus, e não importa se você está deitado, se está sentado, se está em pé. O importante é levar seus pensamentos a Deus e orar, tá certo? Vamos ter aquela rotina espiritual, como fala o nosso bispo, né? Aliás, todos os bispos, né? Não vamos falar só de um para evitar problemas, não é mesmo? Então, como fala o bispo Bruno Leonardo, eu estou sempre atenta assim, às explicações dele e dos outros bispos também, é lógico, na igreja que eu frequento, né? E, e eu gostaria que você também ficasse atento às explicações, aos conselhos e obedecesse, tá certo? Então vamos lá, o nosso devocional. Eu sempre gosto muito de ler alguma passagem da Bíblia. E eu hoje estava lendo sobre Amazias, né, que ele vence os Edomitas. E aí você pode me perguntar, mas Elizabeth, quem é esse tal de Amazias? Pois é, o Amazias, ele foi um rei, aqui aos 25 anos de idade, ele começou então a reinar, né? E ele reinou por 29 anos, né? 29 anos ele reinou em Jerusalém. Mas, devido aos... ele foi uma pessoa que, aos olhos de Deus, ele fazia as coisas, ele era aprovado, né? Mas não totalmente. Por quê? Porque Amazias, ele tinha um coração bom, mas não era totalmente sincero, ele não tinha uma integridade com Deus. Ele quis se vingar da morte dos seus pais. Então, ele em batalha, né? Então, matou, né? Em guerra, né? Ali, todos. Ele então mandou matar os servos, aqueles servos que serviam o pai dele, o Acasias, né? Não é o Amazias, não, o Acasias, que também foi o rei pai dele. E aí, ele então matou os servos, né? Que foram do pai, porém não matou os filhos. E esses filhos foram então Amazias, ele como rei, ele mandou então juntar, né, tropas, né? Foi juntado tropas para ele poder escolher aqueles homens que iriam lutar com ele, né? Em Judá, para Jerusalém. Então, vamos aqui, a história é muito longa, não dá para me contar tudo assim. Então, vamos ao que é mais importante aqui que fala. No versículo 2 do capítulo 25 do livro de 2 Crônicas, diz assim, ó: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Então, esse versículo está falando que Amazias, um rei, né, um homem que era muito bem visto, mas porém não era íntegro, né? Ele não era íntegro, ele tinha um coração pela metade para com Deus. Ele fez o que o Senhor aprovou ele, mas não de todo o coração. Ele fazia as coisas, mas não de todo o coração. Então, essa frase, não de todo o coração, está significando que alguém, esse alguém, no caso, era Amazias, né? Que alguém fez algo para ser aprovado pelos olhos do Senhor, diante de Deus, né? Mas fez sem amor. Ele fez de qualquer maneira, fez com frieza, vamos dizer assim, diante de Deus, né? Ele não se integrou, não foi íntegro totalmente, né? Não teve aquela sinceridade total, né? Então,
Amazias aqui no caso, vamos chamar essa pessoa, vamos falar assim, né? Essa pessoa, o personagem, não estava fervoroso na sua fé, né? Ou melhor, ele estava frio na sua fé, né? Ele era meio morno, ou melhor, meio quente, ou meio morno, né? Vamos falar assim, e frio, ou meio frio e meio quente, meio morno e meio frio, né? Diante dos olhos de Deus, né? Por isso que disse que é necessário ter integridade com Deus. Precisamos olhar por esse lado e ver aqui que o versículo já está dizendo, e fez o que era reto aos olhos de Deus. Às vezes tem muitas pessoas que fazem o que é reto aos olhos de Deus, mas não faz com toda integridade, com todo amor, com toda sinceridade, né? Então, aos olhos de Deus, porque assim, o Senhor Jesus, ele está atento a todas as coisas que acontecem na terra, né? Lá no seu trono, ele está vendo tudo que acontece na terra. E ele vendo isso, ele quer fortalecer aqueles que se dedicam totalmente de coração para ele, né? Quando uma pessoa se dedica, que ela é sincera, que ela faz as coisas por amor, né? Ele está, então, de olho e está fortalecendo cada vez mais essa pessoa. Porque assim, por exemplo, se a pessoa ela não é totalmente íntegra, isso significa que ela está insatisfeita, né? Ela não está com força total por algum motivo, porque o coração dela não está inteiramente dedicado a algo, né? Ou seja, a Deus. No caso aqui estamos falando de Deus, né? No caso aqui o personagem Amazias, ele não estava totalmente dedicado às coisas de Deus, ele estava pela metade. Isto é ele, é, ele ao mesmo tempo que estava se achando assim, fazendo as coisas conforme a lei de Moisés, ele fazia, mas não fazia com toda integridade. Então, isso trouxe fracasso para ele perdeu a guerra, né? Depois ele foi morto lá em Laquias, né? Lá ele foi achado e foi morto lá. E aí veio o outro, o filho dele para reinar, né? Mas aí, o que eu estou querendo dizer? Que Jesus, ele quer que nós possamos dar a ele um coração íntegro, né? Um coração por inteiro, não pela metade, que a gente dê a ele amor, né? Mostre para ele que nós o amamos verdadeiramente e não fazendo as coisas pela metade, não fazendo as coisas de qualquer maneira. Por exemplo, você vai orar e ora de qualquer maneira, Senhor, isso, e pronto. Não, ele quer mais intimidade, você entende? Ele precisa que a gente se entregue por inteiro e não pela metade. Você entende o que eu falo? A integridade, o amor e o respeito é assim a maior intimidade que nós podemos ter com Deus, né? É valorizar esse Deus, é amar esse Deus, é fazer as coisas com amor. Quando nós fazemos qualquer coisa que seja para o próximo, para nós mesmos ou para a casa de Deus, e fazemos com toda integridade, o Senhor se alegra. Mas se nós fazemos pela metade, isso vem trazer para a gente fracasso e traz para a gente frustrações. Então pense nesse versículo que diz, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. A pessoa que faz para o Senhor as coisas ou para alguém somente para ser aprovado, mas não faz de todo o coração, ela acaba se frustrando, né? Ela acaba passando por decepções e então nós podemos ver que essa pessoa vai fracassar, né? Então seja uma pessoa que faz as coisas por amor, com intimidade, com respeito, valorizando o amor de Deus para conosco, né? Para consigo
e valorizando esse Deus, tá certo? Esse é o meu devocional de hoje, né? De hoje, do 23 de janeiro de 2026. Eu, Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo para vocês o devocional noturno. Raciocine, pense sobre isso, sobre esse versículo, sublinhe aí na sua Bíblia ou escreva no caderninho, né? Esse versículo, para que toda vez que você abrir o seu caderninho, você lê ali e raciocinar, pensar, poxa, eu devo agir com integridade, com toda a minha sinceridade. Eu tenho que ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta, como o Senhor Jesus é na minha vida. Então, eu vou seguir os passos de Jesus sendo justo, fazendo o que é correto aos olhos de Deus. Não faça nada pela metade, tá certo? Faça por amor, mas faça com toda a sua integridade. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã eu volto com outro devocional para vocês. O nosso devocional noturno está de vento em popa e eu creio que ele vai crescer em nome de Jesus, tá certo? Se você puder dar um like aí, aperta aí nessa mãozinha e compartilha com outra pessoa. É uma palavra de grande importância para outra pessoa ver também, tá bem? Ouvir, refletir e praticar. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, boa noite.